Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 7, versos 36 ao 50. Amém? Diz assim: Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei na casa, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungia os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si: Quem é este que até pecado perdoas? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos nesta noite, Senhor, de celebrarmos o Teu nome com hinos de louvor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos nesta noite, neste lugar, de elevarmos a nossa voz em oração para agradecer tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso favor, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra que entra em nosso coração. Obrigado pelas orientações que fluem da Tua santa e gloriosa Escritura, Pai. Vem nos ensinar nesta noite a Te servir mais e melhor. Dá-nos entendimento, dá-nos orientação devida para que possamos viver de acordo com os Teus princípios. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Parece que estamos começando a voltar ao normal, né? A igreja já está começando a encher, novas pessoas vindo estar com a gente, celebrando, que legal. Povo, seguinte, Jesus está à mesa, a convite de um camarada, um fariseu, alguém com uma certa posição na sociedade, com um certo respeito, com um certo respaldo. E aí, quando ele entra naquela casa para participar daquela celebração, aquele momento de comunhão, entre aspas, né? Aquele momento lá, e de repente chega uma mulher, sem ser convidada, entra naquele momento lá de refeição, e aí tem uma atitude estranha, uma atitude muito diferente do que as pessoas imaginavam e esperavam que acontecesse naquele lugar. Só para a gente situar no contexto, a Bíblia vai falar que Jesus estava à mesa e os pés para trás, e a mulher
chegou por detrás e lavou, enxugou, chorou os seus pés. Naquela época, a mesa era mais rebaixada, as pessoas não ficavam sentadas como a gente tem costume hoje, ficava mais ou menos reclinado e com os pés, de fato, para trás, tá? Só para a gente entender e não achar a cena um tanto quanto estranha. Talvez imaginando que ela tivesse ali passado por baixo da mesa para ungir os pés de Jesus ou coisa parecida, tá bom? Um destaque que eu acho interessante nessa passagem, que é confirmada em todo o Evangelho, Novo Testamento e tal, é que Jesus, ele, de fato, ele não faz acepção de pessoas. Ele come com os seus discípulos, ele come com os pecadores, com os publicanos e com os fariseus. Ele recebeu um convite desse camarada, o Simão, e ele não recusou. Ele, de fato, aceitou e foi até lá, foi até aquela casa. Jesus prova para mim e para você constantemente que o que importa para ele não são obras, não são status, mas gente que precisa dele, que dependem da graça. Ele não está preocupado se é fariseu, se é doutor, se é pecador. Ele vai aonde alguém está necessitando. O próprio Lucas vai relatar em outro momento que ele não veio para os sãos, para os que se acham muito bons. Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que reconhecem a sua necessidade. Mas eu queria compartilhar com você nessa noite, com base na vida dessa mulher e desse camarada, o Simão, fariseu, algo que a gente deve compreender na nossa caminhada como servos de Deus. Eu queria compartilhar com você uma mensagem sobre pecadores diante do Salvador. Amém? Pecadores diante do Salvador. E eu vou começar falando de uma mulher, de uma pecadora sincera diante do Salvador. Uma pecadora sincera diante do Salvador. O versículo 36 começa dizendo o seguinte, né? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrou na casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Já foi logo se sentando, de fato, o propósito ali era esse jantar. No versículo 37 fala, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, ela era pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. Versículo 38, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés com unguento. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Pessoal, uma pecadora diante do Salvador. Primeira característica dessa mulher que me chama a atenção e que me faz olhar para o espelho do Evangelho e perceber, caramba, onde eu estou nessa história? É que essa mulher, ela tinha uma má fama, percebe no versículo 37? A Bíblia é clara, uma mulher entra e ela era o quê? Ela era pecadora, ela tinha uma fama ruim, ela não tinha uma boa reputação, mas ela não estava nem um pouco preocupada, porque ela sabia que aquele que estava naquele recinto era justamente a saída para a sua condição pecaminosa. Ela tinha uma reputação ruim, e alguns escritores, estudiosos vão falar que, provavelmente, ela seria uma prostituta. Ou seja, ela realmente não era bem quista na sociedade. Ela tinha uma má reputação. Sua vida era, de fato, uma tragédia. Pessoas que acusavam, que apontavam. Não deveria ser fácil. Não devia ser fácil. Infelizmente, eu e você também temos essa má reputação. Porque eu e você somos pecadores por excelência. Eu e você temos uma dificuldade enorme, assim como diz o apóstolo Paulo, de fazer aquilo que devemos fazer de acordo com os princípios divinos.
Eu tento fazer o que eu sei que é certo, mas eu não consigo, porque minha carne, às vezes, vence a luta. Paulo vai dizer que aquilo que eu sei que eu não devo fazer, eu acabo fazendo. E o que eu gostaria de fazer, porque eu sei que é certo, eu não faço nunca. Paulo vai falar. Eu e você somos da mesma maneira. Temos uma reputação terrível desde o princípio. Nós já fomos gerados em pecado. A partir da queda, a gente já traz consigo essa má reputação, essa fama terrível. Porém, no versículo 37, 38, a gente percebe uma atitude interessante dessa mulher. E aí, olhando para mim, como eu falei, no espelho do Evangelho, talvez eu não tenha essa característica. Essa mulher tinha uma reputação ruim, tinha uma má fama, mas ela era humilde. Ela tem uma atitude que ninguém esperava aí naquele lugar. Ninguém imaginava naquele lugar, muito pelo contrário. O camarada que convidou Jesus, não sei qual era a intenção, mas ele não foi humilde o suficiente para honrar o seu convidado. Enquanto que essa mulher, ela pega um vaso de perfume, ela prostra-se aos pés de Jesus, quebra aquele perfume, unge os pés do Senhor Jesus, chora copiosamente, a ponto de suas lágrimas regar os pés de Jesus e ela enxugar com seus próprios cabelos. Pastor, essa história é bem bonitinha, né? Mas você já conseguiu visualizar a cena, gente? É de fato uma atitude humilhante. É de fato uma atitude dizendo, como o Júnior ministrou aqui aos nossos corações, né? Nós não somos nada, não conseguimos nada, não valemos, não temos valor algum, se não fora pela graça de Deus. Aquela mulher estava totalmente despida de orgulho, ela não tinha nada a apresentar, o máximo que ela podia era chorar, se derramar aos pés do Senhor Jesus. E ela não estava preocupada se Jesus ia olhar para ela. Ela simplesmente chegou por trás e foi adorando, ungindo, celebrando, de forma humilde, se quebrantando diante do Salvador. Diante do Salvador. Aí, no versículo 38 ainda, diz assim, ó. Estando por detrás dos pés do Senhor Jesus, imagina a cena, gente, aí, vai lá, imagina a cena agora. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, regava com lágrima, enxugava com seus próprios cabelos, beijando-lhe os pés e ungia com unguento. Imaginou a cena? De verdade, o que é que você imaginava de uma mulher que penetra na festa, intrusa na festa, chegou sem ser convidada, e tem uma atitude dessa? No mínimo você ia pensar, caramba, que mulher autêntica, né? Uma atitude diferente, uma atitude que ninguém imaginava. Talvez ela chegasse lá para pedir uma bênção, para pedir oração, para pedir uma... Não, meu irmão. Eu e você podemos, devemos parar de querer copiar o que está todo mundo fazendo, ou alguns inventando, para que eu e você venhamos a descobrir a nossa adoração genuína com o nosso Pai eterno. Não adianta eu adorar igual ao pastor Raimundinho. Ei, eu tenho que ser autêntico com o meu Deus em adoração. Nós temos que parar de ser, né, copiadores de oração e adoração. Essa mulher não estava nem um pouco preocupada, ela fez algo que ninguém havia feito. O máximo que era feito naquela época era um beijo de seja bem-vindo, era entregar água para lavar os pés. Essa mulher é negativa, deixa que eu vou fazer tudo isso. Quanto eu e você
temos nos entregado em adoração ao nosso Salvador? Quanto de atitude autêntica, verdadeira, honesta, sincera nós temos entregue ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa mulher pecadora era sincera diante do Salvador. E muitas vezes eu me encontro tentando mascarar algumas coisas, quando na verdade essa mulher me ensina: ei, pastor João Paulo, ora e adora sem máscara, ora e adora sem cera, ora e adora porque Ele, somente Ele é digno de louvor e adoração. Muitas vezes eu e você, deixa eu falar por mim, tá? Que eu não te conheço, né? O suficiente, só Deus que esquadrinha o coração. Muitas vezes eu adoro outras coisas ou pessoas com tamanha autenticidade que não adoro ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa mulher chega para mim hoje e fala: está na hora de fazer algo diferente. Mas eu não falo algo extravagante, algo, uma unção diferente, não. Quando eu falo algo novo, é que se você não vem adorando com sinceridade, faça isso hoje, agora. O Simão olhou para aquela mulher e falou: é pecadora, a fama dela é terrível, essa mulher é um caso perdido, não tem jeito. Não adianta ela fazer tudo isso. Ela só quer atenção, sei lá. Mas para o Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todos, ela tinha jeito sim. E ele olhou para o coração daquela mulher. Pouco importa o que os outros estivessem pensando. E ele declarou paz e salvação na vida dela. Salvação que só provém dele. Pois bem, diante do Salvador, eu preciso reconhecer que tenho uma má reputação, que tenho uma fama ruim, sou pecador. Diante do Salvador, eu preciso agir com humildade, com sinceridade, reconhecendo que Ele é digno e eu não. E eu tenho também que chegar diante dEle com autenticidade, adorando sem reserva. Adorando sem reserva. Tem gente que está no estádio de futebol e não tem reserva nenhum. Adora aqueles caras lá, ou se não adora, pelo menos celebra de uma forma extremamente gigante, né? Não sei como é que pode você adorar o Fortaleza, né, gente? Pelo amor de Deus, cá para nós. Não, ele declarou: sou Fortaleza, mas ninguém é perfeito, né? Estou brincando. O leão é bênção. Primeiro, uma mulher pecadora diante do Salvador. Segundo, um pecador cheio de si diante do Salvador. Percebe isso? A mulher humilde reconheceu a sua fama terrível e talvez estivesse ali com muito receio. Em contrapartida, a gente encontra no texto um pecador também. Só que o camarada é cheio de si. Versículos 39 a 43 diz assim: ao ver isso o quê? A atitude da mulher, certo? O fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora de fato um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Aí Jesus, que olha no profundo do coração do homem, olha para o fariseu e fala: Simão, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele fala o quê?
Ok, Senhor, pode dizer. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia um dinheiro absurdo, 500 dias de trabalho. 500 dias do seu trabalho, o cara devia para esse devedor, para esse credor. Só que o outro devia 50 dias de trabalho. O credor olhou para aqueles camaradas e decidiu, tá bom, vou liberar vocês. Vou acabar com essa dívida. Deixa para lá, vou esquecer. Simão, qual dos 2 vai amar mais o credor? Aquele que devia 500 dias de trabalho ou aquele que devia quase 2 meses somente? Aí a resposta do Simão ainda é uma resposta meia coisada. Ele fala assim, ó, suponho, tem dúvida, gente, disso aí? Tem não, né? Ele ainda fala, suponho que é o que mais devia. Tipo assim, eu vou responder porque, né? Mas eu não quero responder esse negócio aí, não. Cheio de si. Cheio de moral. Versículo 43, respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. O que foi Jesus? O que Jesus falou? Exatamente, cara. Teu julgamento aí foi show. Foi interessante. Quando eu olho para este pecador cheio de si, diante do Salvador, eu descubro uma ironia confiante. Ele fala assim, se fora um profeta, ele bem saberia que ela é pecadora. É tipo assim, eu chamei ele aqui para provar, para ter certeza e convicção de que ele não é nada disso que estão dizendo aí. Dizem que ele é o profeta, dizem que ele é isso e aquilo. Não é nada disso. Sabe por quê? Porque se ele fosse mesmo um profeta, ele já teria percebido que essa mulher é pecadora. Só para ilustrar, um homem, na época, não comia e nem conversava com uma mulher publicamente. Ok? Jesus aceitou a mulher entrar naquele recinto, aceitou a mulher tocar e ungir seus pés, de forma que para o fariseu aquilo era extremamente absurdo, a ponto dele dizer, esse camarada não é profeta coisíssima nenhuma. Porque se fosse, ele saberia que essa mulher é pecadora e ele não pode estar tocando nela, ela não pode estar por aqui. É interessante que a ironia do Simão, o fariseu, faz com que ele declare com seus lábios uma coisa e viva com o seu coração outra. Ele não tem coragem de falar, ele não é profeta, tem? Se ele tivesse, ele falava, né? O texto vai dizer que o quê? Consigo mesmo. Só para você. Só para si. Não, esse cara não é profeta, não. Ele não tinha coragem de declarar isso. Ele não tinha coragem de abrir o seu coração naquele momento. O problema de Simão era cegueira espiritual. John Stott vai falar um negócio muito interessante em cima desse texto. Ele vai dizer que o Simão, ele era cego a ponto de falar, essa mulher é pecadora, com uma facilidade incrível. Mas era cego ao ponto de ser impossível ele declarar, eu também sou pecador. Só que ele fala o seguinte, ele não é profeta, fala consigo mesmo, não é isso? Aí Jesus fala, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. O profeta apareceu, viu? O profeta já entendeu o que estava no coração do camarada. Percebe? Enquanto o Simão estava apenas conjecturando, pensando consigo que ele não é profeta, o profeta de todas as nações já havia esquadrinhado aquele coração e percebido que aquele coração estava com segundas intenções. Um pecador cheio de si diante do Salvador, ele é irônico.
E aí, mais uma vez, deixa eu tocar na nossa ferida, né? Às vezes nós nos encontramos cheios de ironia, questionando às vezes por que isso e por que aquilo, duvidando às vezes de que pode acontecer, achando que o verdadeiro profeta, o Filho de Deus, não tem poder para restaurar, transformar e salvar. E às vezes agimos sim com ironia. Tem um pastor bem conhecido, no início da minha fé, que ele falava uma coisa que eu achava interessante. Quer dizer, que ele falou uma coisa naquela época que eu achei interessante. Ele falava, olha, nós temos o Cristo, mas agimos como se não tivéssemos. Nós declaramos para todo mundo que somos cristãos, que confiamos em Deus, que acreditamos em Jesus, mas na primeira adversidade a gente quer chutar o balde e desistir de tudo. Somos irônicos, muitas vezes, porque muitas vezes somos pecadores, cheios de orgulho, soberba e de nós mesmos. Ainda percebo no versículo 40 uma certa hipocrisia, sabe? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho para te dizer. Como é que ele responde? Como é que ele responde? Dize o quê? Dize-a, mestre, sem vergonha. Ele fala, mestre, mas um versículo anterior, na sua mente, no seu coração, estava falando o quê? Isso é profeta, rapaz. Todos nós somos pecadores. A diferença é, uns ou alguns de nós somos humildes diante do Salvador. Outros somos cheios, achando que somos importantes, diante do Rei, da majestade, do Senhor Jesus. E quando a gente, quando estamos cheios de nós mesmos, nós agimos com ironia e somos hipócritas muitas vezes. Porque, cara, quando eu e você achamos que a gente pode alguma coisa no reino de Deus, estamos dizendo, não preciso do Deus eterno. E quem somos nós? Sem o poder do Espírito Santo em nossos corações. Quem somos nós sem a presença de Deus na nossa caminhada? Quem somos nós sem o sacrifício de Cristo naquela cruz que nos ajuda a permanecer no caminho, rumo ao alvo? O Simão era extremamente hipócrita, chama de mestre, mas no íntimo está declarando, é um falso profeta, é um mentiroso, não é profeta coisa nenhuma. Aí, eu descubro que esse camarada, Jesus fala a parábola e tal, né? Aí ele fala, Simão, qual deles amou mais? A pedagogia do mestre é sensacional. Ele está dizendo o seguinte, Simão, sabe por que tu está meio assim? Sabe por quê que essa mulher para ti não tem valor nenhum, mas tu é super importante? Porque tu se acha muito justo. E tu não derrama amor sobre a minha vida porque tu se acha bom demais, Simão. Gente, toda vida que eu e você acharmos que somos independentes de tudo e de todos, toda vez que eu e você acharmos que somos mais importantes e especiais do que tudo e do que todos, pode ter certeza que estamos declarando, eu não amo o meu Salvador. Pode ter certeza que a soberba
já está dentro do nosso coração, enquanto que deveria ter a paz, a graça, a fé, a gratidão ao nosso Senhor, ao nosso Mestre, ao nosso Jesus. Só aqueles que reconhecem seus pecados, de fato, são perdoados por Jesus. Além disso, no versículo 43, logo no final dessa parábola que Jesus conta, ele declara que o Simão, o fariseu, ele julgou bem a parábola do Senhor Jesus. E aqui eu queria muito da nossa atenção, muito da nossa atenção. Porque você ter ironia, talvez você nem perceba, mas né, é um negócio mais fácil. Você perceber, demora um pouco, mas é mais fácil. Você ser hipócrita está declarado, né? Você consegue visualizar a sua hipocrisia diante do Senhor. Agora, e quando você faz a coisa, ou pelo menos tem um certo conhecimento? Jesus fez a dinâmica e o fariseu respondeu. E Jesus falou, cara, tu acertou. Show. Só que era um conhecimento sem vida prática. De nada adianta eu e você caminharmos todos os dias com essa Bíblia aqui, ó, debaixo do braço. Ninguém usa mais debaixo do braço, né? No celular, sei lá onde. Mas se minha vida não declara que o Jesus é o meu Senhor. De nada adianta eu andar engravatado, também não combina com essa igreja, né? Mas de nada adianta eu andar cheio de pose, achando que sou cristão, ou declarando que sou cristão. Se a minha vida prática não declara isso, não mostra isso, não revela isso. Simão falou, Senhor, eu já sei, quem mais amou foi quem mais foi perdoado. Mas na hora de ele perceber isso, que ele estava distante da graça, do evangelho, ele não conseguia viver, ele só sabia acusar e declarar aquela mulher como pecadora. Sim, é possível a gente ter um conhecimento correto, mas uma prática deprimente, uma prática deturpada, uma vida terrível diante dessas condições. Um conhecimento sem vida prática, um conhecimento sem amor. Aliás, eu falei aqui em outro momento, não sei se foi no seminário ou foi, não sei. Mas, cara, deixa eu falar uma coisa. Tudo que viermos a fazer, tudo sem o Espírito Santo, não vale de nada. Sabia disso? Nada. O amor sem o Espírito Santo não vale de nada. O Paulo fala isso. O amor sem o Espírito Santo de nada vale. A fé sem o Espírito Santo de nada vale. Pastor, eu não entendi não. Como é que pode? Que heresia é essa? Está na moda ser herege, né? Até a fé sem o Espírito Santo, pastor, como é que é isso? Lembra dos demônios lá que oraram com fé e sua oração foi respondida, lembra disso? Foi. Só que sem o Espírito Santo de nada adianta, é fé dos demônios. Pessoal, conhecimento sem o Espírito Santo não vale de nada. Não vale de nada. A minha vida e a sua vida tem que ter o respaldo de Atos, o poder do Espírito Santo em nossa vida e em nossos corações. E só para não passar batido, né? Quando eu falo o poder do Espírito Santo, não é simplesmente grito, pulo e festa. Isso pode fazer parte. Mas o poder do Espírito Santo é uma vida pautada no Evangelho, na palavra de Deus, com o coração contrito e quebrantado, e que ama as pessoas acima de tudo e abaixo de Deus. E abaixo de Deus. Simão tinha um conhecimento, mas não tinha vida. Simão tinha um conhecimento,
mas não conseguia transformar isso em prática. Até porque o pecado daquela mulher era conhecido, todo mundo sabia. Na cidade, diz o texto, ela era pecadora. Por conta disso, Simão se achava mais importante, só que os pecados dele estavam lá também, gente. Ele também devia algo a Deus que ele não podia pagar. Sabe o que eu descubro aqui? Que não interessa quantos ou quão grande é o pecado que eu e você temos, nós não conseguiremos pagar. Eu dependo, você depende totalmente do Filho de Deus. O Evangelho é que eu e você não temos condições de nos resgatar a nós mesmos, não dá. É o sacrifício naquela cruz de Cristo derramando o seu sangue por Deus, por nós. Eu finalizo, não, falta quanto tempo? Falta quanto tempo, hein? Vai dar tempo. Pecadores diante do Salvador. Primeiro, uma mulher sincera diante do Salvador. Segundo, um homem cheio de si diante do Salvador. Ele estava espiritualmente cego, nós já falamos sobre isso. Ele estava falido tanto quanto aquela mulher. Deprimente tanto quanto era. A diferença é que ele se vestia diferente. É que ele falava diferente. É que ele pagava diferente. Diante do Salvador, a ironia, a hipocrisia e o conhecimento sem vida prática afastam o pecador do Salvador. Agora sim, o terceiro ponto é o Salvador diante dos pecadores. Versículo 44 diz assim. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê esta mulher? Olha a pedagogia do nosso Senhor Jesus. Simão, beleza. Fiz aí a parábola e tu falou o quê? Não, aquele que mais pagou é que vai amar mais. Aí ele, pois é, tu está vendo essa mulher aí, Simão? Aí ele citou. Aí ele vai e começa a fazer aí uma história, né? Eu cheguei aqui, Simão, e aí, no Antigo Testamento, a gente vai ver um bocado de base para esse texto que o Jesus fala, tá? Eu cheguei aqui, tu não me saudou com ósculo, tu não me entregou água para lavar os pés, tu não me ungiu a cabeça, porque tudo isso era feito para um convidado que tinha honra, tá? No Antigo Testamento, em Gênesis você vai ver isso, se eu não me engano, no capítulo 28, em Levítico você vai encontrar isso também. O próprio João vai falar isso, o Lucas, mais na frente, acho que no versículo de 18, a gente vai ver alguma coisa sobre isso também, tá? Mas vamos lá. Aí, os pecadores cheios de si, quando percebem o Senhor Jesus, eles não honram o Mestre, eles não celebram a presença de Jesus, pelo contrário, a ideia deles, a brincadeira deles, a diversão deles é apontar, é acusar sempre. Agora, quando o Salvador está diante dos pecadores sinceros, algumas coisas tremendas acontecem. Primeiro, o arrependimento. Cara, não adianta. Não adianta. Sem o arrependimento, não há salvação. Não adianta. Eu preciso, primeiro, reconhecer. Aquela mulher reconheceu. Eu sou pecadora mesmo. E eu vou me quebrantar diante dele. Segundo, eu preciso me arrepender. Eu preciso sentir as minhas mazelas e declarar que eu dependo dele. Segundo, existe arrependimento. Segundo, existe perdão. Versículo 47 diz assim, por isso te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados.
perdoado lhe são os seus muitos pecados. Jesus viu o coração daquela mulher contrita, Jesus viu a sinceridade daquela mulher e falou: olha, Simão, esses pecados aqui, esses muitos pecados, sim, já foram perdoados, já foram perdoados. O amor de Jesus para todo o povo, ele é incondicional, certo? Sim ou não? Porque Deus amou o mundo. O amor é incondicional. O perdão não. O perdão precisa do arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso entender que somente nele eu consigo ser limpo. Somente nele. O amor é incondicional. O perdão não. É preciso que haja sim o arrependimento. Aí tem uma frase que eu acho interessante no versículo 47. Porque ela muito me amou. Porque ela muito me amou. Isso em relação aos seus pecados perdoados. Agora deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá? Para a gente não confundir. Não gerar uma doutrina aí. Uma doutrina talvez complicada. Jesus não está dizendo que os seus pecados foram perdoados porque ela amou muito, tá? Não é isso que ele está dizendo, ok? O que o Jesus está dizendo é o seguinte: o amor dela é consequência do perdão. Porque ela foi perdoada dos seus muitos pecados, ela me amou. Lembra da parábola? Lembra da parábola? O cara devia 500 e o outro devia 50, certo? Qual desses dois amava o credor? Nenhum dos dois. Até então, não. Depois que eles foram perdoados da dívida, aí Jesus fala: quem ama mais? Ou seja, ele não amou para ser perdoado. Ele foi perdoado e por isso amou. Deu para entender? Não é o meu amor que me faz merecer o perdão de Deus. Não é. Eu recebo o perdão do Senhor e aí eu amo, porque o meu coração está transformado nele, cheio do Espírito Santo, e aí sim eu consigo amá-lo. Aquele amor é a prova de que ela havia sido perdoada. Era a resposta dela diante da graça de Deus. Versículo 50 diz assim: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. O Salvador diante dos pecadores, e em especial dos pecadores sinceros, acontece o arrependimento, existe o perdão e existe a salvação. Eu falei que existe a salvação. O texto vai falar: a tua fé te salvou, vai em paz. Mais uma vez o parêntese, né? Quem foi que salvou a mulher? Foi o amor? Não. Foi a graça por meio da fé. O texto está falando, foi a fé. E Paulo reforça lá em Efésios, a graça por meio, mediante a fé. Essa sim é que traz a salvação. Para finalizar, essa mulher entrou naquela casa, no jantar, condenada pelos homens, mas saiu liberta por Jesus. Aquela mulher entrou cheio de fama, terrível, mas ela saiu pelo próprio Senhor Jesus falando: ela fez isso, isso e isso, enquanto tu, macho, não fez nada. Tu é que devia ter feito. Ela entrou lá, condenada pelos homens, e saiu livre por Jesus. Ela entrou lá prisioneira dos seus pecados, cativa dos seus pecados, mas saiu de lá totalmente livre, sem algema, sem nada. Porque Jesus fez a obra, porque Jesus transformou, porque Jesus decidiu salvar aquela mulher.
decidiu salvar aquela mulher. Ele fala: a tua fé te salvou. Para concluir, diante do Salvador, é preciso que reconheçamos nossas falhas. Cara, não adianta eu ficar escondendo minhas falhas, meus pecados, aqui em cima, no púlpito. É muito bom, com o microfone na mão, é muito legal, cara. Mas não adianta. Diante do meu Salvador, eu preciso reconhecer as minhas mazelas, as minhas falhas. Nós devemos agir com sinceridade e rejeitando o orgulho, porque é muito bom você ser exaltado, você ser celebrado, você ser aplaudido, é bom demais. Só que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu não estou falando de reconhecimento não, tá? Reconhecimento é bom, ok? Mateus escreveu um livro lindo, faz um trabalho maravilhoso para o reino. Tem que ser reconhecido mesmo. Louvado seja Deus por isso. Louvor aqui perfeito, passando o som e tal, mas o louvor lindo, tem que ser reconhecido. Eu não estou falando disso não, estou falando daquele que de fato quer a glória de Deus, quer dividir a glória com Deus, se acha mais importante do que o rei. Reconheçamos quão grande foi e é o sacrifício de Cristo naquela cruz, por mim e por você. Fique de pé, que eu quero te fazer duas perguntas. Você não precisa responder, tá? Para mim, não. Só para você. Primeiro, como você tem agido diante do seu Salvador? Como aquela mulher, com sinceridade, humildade, quebrantada? Ou como esse fariseu, cheio de si, cheio de orgulho, cheio de vontade? Segunda pergunta. Você que reconhece as suas limitações, as suas falhas, debilidades, deseja hoje mudar de atitude diante do Salvador? Se a resposta for sim, eu queria orar pela sua vida. Queria orar junto com você, para que o nosso Senhor Jesus se compadeça de nós e nos aceite em uma nova atitude.